Fala aí galera, beleza? Então, aqui nesse vídeo eu vou te explicar como que a gente pode fazer leitura e interpretação de projetos para estandes, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto, geralmente a gente gera um PDF com todas as perspectivas, vistas, né? E para quem é leigo, às vezes é um pouco difícil da gente observar todos os elementos ali das plantas, né? Então assim, a gente observa aqui uma perspectiva em 3D. Na primeira vista, parece fácil identificar todos os elementos do projeto, né? Mas depois a gente pode perceber que nem todos os elementos a gente consegue visualizar na perspectiva, né? Por mais que tenham muitas vistas. Então aqui a gente consegue perceber que ele tem elementos de piso elevado, né? Piso de vidro, os móveis, né? Televisão, testeira. A gente tem uma testeira aqui construída, né? Em MDF, a gente tem a estrutura de octanorme, a parte de vidro aqui, mas a gente não está vendo o que tem por trás, né? Então, assim, só quem entende, né, do ramo que consegue distinguir os elementos aqui. Então, mesmo com todas as vistas, né, às vezes a gente precisa de mais elementos para a gente conseguir diferenciar o que é o que, né? E aí é que entra a planta baixa, né? E além de outras vistas, né? Então aqui, ó, o que a gente consegue observar? Primeiramente, as indicações, né, da escala, que aqui está numa escala métrica, então quer dizer que aqui desse ponto a gente tem 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5, né, e aqui 6 metros. Então a gente consegue observar, ter uma dimensão, né, do que é o que. Por exemplo, essa parte aqui, ó, essa travessa daqui, a gente consegue ver que ela tem 50 centímetros, né? Está mais ou menos na metade aqui de 1 metro. Essa daqui é outro elemento de travessa, que está na diagonal. Então a gente consegue distinguir os diferentes elementos aqui, né? E qual o tamanho também. Que na outra perspectiva a gente não tem uma dimensão de escala, né? A gente não sabe se ele tem 1,5 m, 2 metros, 3 metros. Então aqui na planta baixa a gente consegue diferenciar melhor, né? Qual o tamanho dos objetos, né? Então aqui a gente pode detalhar também, né, especificando o tipo de elemento, por exemplo, cadeira, testeira, né, balcão construído, a TV. Na perspectiva a gente consegue diferenciar, né, mas na planta baixa a gente consegue ter uma ideia bem melhor do que são os elementos em separado, né. E aqui, isso aqui é uma planta baixa, mas a gente tem outros elementos como planta elétrica, vista frontal, lateral direita, esquerda, né? Então, cada um no seu respectivo lugar, né? Na planta baixa em si, a gente não precisa muito definir os elementos elétricos, né? Então, a gente define ela na planta elétrica. Aí aqui a gente só deixa a estrutura, né? A estrutura mais importante. O piso a gente pode tirar, porque no piso geralmente a gente não tem iluminação, a não ser que você tenha iluminação no piso, né? Aí você coloca. Aqui nesse caso a gente não tem iluminação no piso, só tem adesivo. Então não há necessidade de colocar uma planta elétrica no piso, né? Então a gente tira, deixa só os elementos mais importantes. Então aqui a gente consegue perceber que a gente tem um quadro de distribuição, tomada na televisão, a gente tem aqui ó, arandelas, né? E aqui a gente tem uma tabela elétrica identificando cada elemento aqui, né? Fluorescente com garra de 40 watts, que é essa daqui do centro, vai no depósito, né? A gente tem aqui o olho de boi também, que é outro tipo de luminária. E aqui os elementos de vidro, né, em azul, que na perspectiva a gente vê que ela está adesivada, né? E por trás aqui a gente tem uma estrutura de alumínio, né? E como que ela é fixada, ó.
Então a gente tem o montante, a travessa, os fixadores aqui e o vidro. Então na planta baixa a gente consegue ver melhor detalhado como que essa estrutura se conecta, né? Tranquilo? Então, quais são os outros elementos aqui? Ó? A gente tem a vista frontal, né, que é a parte que a gente, dependendo do ângulo, é a parte da frente do stand. Esse daqui é na vista de 6 metros, né? No lado onde tem 6 metros. Pelo que eu fiz no projeto aqui, ó, a gente tem aqui, ó, de 0 a 6. Então a parte da frente é essa daqui. A gente vai olhar de frente pro stand. Então na vista frontal, ó, perceba que a gente tem aqui, ó, um piso de 1 metro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Então, nessa vista frontal, a gente coloca geralmente o pé direito, que é a parte livre de circulação dentro do stand, né? Aqui também deveria ser cotado, ó, mas a gente consegue perceber que ele tem um pouco mais da altura da porta, então provavelmente tem mais que 2,10. E a gente também cota o começo do stand, onde ele toca no chão, até o topo do stand, da parte mais alta, né? Incluindo as luminárias, né? Porque às vezes o local do evento pode ter o pé direito muito baixo. Se você colocar uma luminária lá que ultrapassa o pé direito, não vai ser possível colocar a luminária, né? E vai prejudicar bastante a visão do stand. E aqui a gente tem, ó, vista lateral direita, um detalhamento da vista lateral direita, e a vista frontal, também é um detalhamento aqui da vista frontal. E outros elementos aqui de detalhamento de algum objeto específico, no caso o balcão, né, que vai ser construído. Tá? E aqui uma tabela com todos os elementos, né? Então aqui são elementos específicos para quem vai montar o projeto, né? Então todos esses códigos aqui, o montador, né, o pessoal da montagem, sabe identificar direitinho, mas eu vou explicar agora de um jeito mais fácil de visualizar essas vistas aqui, né? Frontal, lateral. Então, para a gente entender melhor aqui, ó, olhando de cima, né? A gente tem um projeto olhando ele de cima em planta baixa. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem a vista frontal, a vista lateral direita, lateral esquerda e a vista posterior, né? Que é a vista da parte de trás do stand. Então, se a gente ver aqui, ó, a gente consegue vir para a vista frontal. Tá? Então, o que tem que aparecer é essa vista frontal aqui, vista lateral direita, lateral esquerda e a vista posterior. Tá? Então, dependendo do projeto, a gente precisa inserir mais vistas, né? Para mostrar elementos que estão ocultos do lado de um lado em relação ao outro, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma visualização bem melhor do projeto, né? Então, outra coisa que é importante, se a gente vier aqui na planta baixa, a gente consegue perceber alguns elementos que estão achurados, né? E outros que estão tracejados. Essa diferenciação é porque é o seguinte, a gente observa que esses objetos aqui são objetos que tocam o chão, né? Por exemplo, a parede, né? A parede ela está preenchida, então a gente observa que ela está tocando o chão, né? E esses elementos que estão tracejados são elementos superiores, né? Como a testeira, o teto aqui, ó, né? São elementos que não tocam o chão, né? Se a gente observar aqui, ó, a gente pode ver que esses objetos aqui tocam o chão, né? O balcão, esses pilares aqui. Então a gente, para diferenciar esses dois tipos de objetos, né? A gente representa esses objetos que estão
que não tocam o chão em linha tracejada, né, em projeção. E os que tocam, a gente faz ele preenchido, né? Tá, então aqui, ó, balcão preenchido, puff preenchido. Claro que cada um com o seu tipo de achura, né, o seu preenchimento diferente para fazer essa diferenciação dos objetos, né? E aqui a mesa, ó, ela tem uma transparência, né? A gente consegue perceber aí os tipos de elementos, tá? E aqui a gente tem, ó, também a escala, né? Um eixo de coordenada. Tá? Aqui também a gente consegue identificar os elementos, né? Ó, banqueta, frigobar, piso de vidro, tá? E aqui eu vou mostrar, ó, isso aqui é uma vista frontal. Aqui eu vou mostrar como que esses objetos eles se mostram nas suas diferentes vistas, né? Então a gente tem aqui uma planta baixa, né? Então essa aqui é uma vista oculta, né? O que que é uma vista oculta? Ela só vai mostrar a parte visível de cima, né? Então observa aqui, ó, a parte superior, se você olhar de cima do stand, você vai ver que a gente não consegue enxergar o que está por baixo do teto aqui, né? Só o teto propriamente dito, né? Então aqui, ó, aqui é a parte de cima. E aqui, como não tem elemento de teto, esses objetos aqui, como essas mesas, né, cadeiras, eles são vistos, né. Aqui, ó, é a parte da frente e aqui é a parte do fundo. Observa que os elementos eles estão, ó, conforme a vista exibida, né. Por exemplo, aqui a gente tem um pilar. Se a gente for olhar aqui na perspectiva, ó, então o pilar tem pilar aqui, ó, nos quatro lados, né? Só que eles estão, um está na horizontal, outro está na vertical. Então tá aqui, ó, um na vertical, outro na horizontal. Tá, ó, os puffs, balcões, né? A gente consegue identificar aqui direitinho os elementos. E aqui uma vista em perspectiva, né? Uma perspectiva desse ângulo aqui e aqui, ó, desse outro ângulo aqui, ó, né? Como se fossem as esquinas aqui, ó. Então eu peguei uma perspectiva de cada canto aqui para gerar essas vistas aqui, tá? E aqui é a vista lateral esquerda e a vista lateral direita, né? Aqui está faltando as cadeiras, mas a gente consegue observar pelos puffs aqui, ó. Então a vista direita, né? E a vista esquerda, beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que já dá para interpretar bem os projetos, né? A gente consegue diferenciar agora os elementos, né? E todo mundo consegue conversar na mesma língua quando a gente entende e interpreta um projeto da maneira correta. Então valeu, até a próxima.